No módulo anterior, você viu que um número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Você viu também que para transformar uma representação fracionária, para transformar uma fração em um número decimal, basta efetuar a divisão entre o numerador e o denominador. Neste módulo, eu vou mostrar como você deve proceder para fazer o contrário, ou seja, se te der um número decimal, o que você pode fazer para encontrar a fração que gera aquele decimal. Um número racional, quando está escrito na forma decimal, pode ser de dois tipos. Com decimais finitos, ou seja, o número de casas decimais desse número é limitado e pode ser contada. Por exemplo, aqui eu tenho o inteiro e 125 milésimos, ou se você preferir, 1,125, ele tem 3 casas decimais, 1, 2, 3. Neste outro exemplo, este número decimal tem 4 casas decimais, 1, 2, 3, 4. E o último exemplo tem 5 casas decimais, 1, 2, 3, 4, 5. Além dos números decimais finitos, temos também os números decimais infinitos, ou seja, o número de casas decimais não pode ser contado, ele possui infinitas casas decimais, indicado por essas reticências aqui. E como aqui se trata de uma dízima periódica, essa dízima periódica também é indicada por essa barra aqui, ó. Então, estes exemplos de decimais infinitos, no caso de serem números racionais, eles são dízimas periódicas. Dízimas porque têm infinitas casas decimais, periódicas porque possuem algarismos que se repetem. Esses algarismos que se repetem são chamados de períodos. É por isso que são chamados de periódicas. Neste exemplo de cima, o período é o número 2. No segundo exemplo, o período é o algarismo 3 e o algarismo 4. No último exemplo, o período são os algarismos 3, 2, 4. Para converter decimais finitos em uma fração é muito simples. Você deve colocar o traço para você escrever a sua fração e aí, no numerador, você coloca o seu número decimal sem a vírgula, escreve ele sem a vírgula. O seu denominador será um múltiplo de 10. Ah, como assim? Vai ser um 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, se for necessário. E esse número ele é escolhido de acordo com a quantidade de casas decimais que você tiver no número, tá? Depois que você obtém essa fração, você deve reduzi-la, porque a gente trabalha com fração somente na forma reduzida. Por exemplo, o decimal 0,125. Então, eu coloquei o traço da fração, escrevi o número decimal sem a vírgula e coloquei como denominador esse múltiplo de 10 aqui, ó, 1000. Por que o 1000? Por que 3 zeros? É porque ele possui 3 algarismos nas casas decimais, ok? Então, o denominador 1000. Eu não tinha necessidade de escrever esse zero, tá? Eu coloquei para você perceber somente, mas na prática não precisa pôr esse zero, não, uma vez que removeu a vírgula, tá? Então tá aqui, ó, 125 sobre 1000, ou 125 milésimos. Isso pode ser simplificado por 5. Significa que você deve dividir o numerador por 5 e deve dividir também o denominador por 5. Isso resulta em 25/200. Pode ser dividido por 5 de novo? Então faça. Olha, 25 dividido por 5 é 5, 200 dividido por 5 é 40. Pode ser dividido por 5 de novo? Pode, ótimo. Então, fazendo a divisão por 5, tanto o numerador quanto o denominador, a gente obtém 1/8. Esta aqui
é a fração que equivale a esse número decimal. Outro exemplo, está aqui, ó, 0,0345, né, ou 0,345 décimos de milésima, né, se você preferir, 345 sobre 10.000. O 345 é esse número decimal, sem a vírgula. Observa que aqui eu já não escrevi esses zeros, tá? Não tem necessidade. Então, o numerador, 345. O denominador, 10.000. Por quê? Eu coloquei 4 zeros. Aqui no seu decimal você tem 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, você coloca aqui 4 zeros, ok? E faz a simplificação também. Geralmente, essa simplificação, já que aqui vai aparecer um 10, um 100 e tal, ela vai ser por 5 ou por 2, tá? Como 345 é ímpar, ele não pode ser por 2. Ele pode ser por 5, porque termina em 5, tá? Então, fazendo essa divisão, eu obtive 69 2.000avos. Essa fração aqui é a fração que equivale a esse decimal. Outro exemplo, 2 inteiros e 42 centésimos. Escreve a sua fração, coloca o número decimal sem a vírgula e aqui um múltiplo de 10. Por que eu coloquei 100? Coloquei 2 zeros, por quê? Porque eu tenho 1, 2 casas decimais, então são 2 zeros. Efetua a simplificação, nesse caso por 2. 242 dividido por 2 é 121 e 100 dividido por 2 é 50. Caso fosse possível fazer outras divisões, teria que ser feito, tá? Mas aqui já é o limite. Então, a fração que equivale a 2 inteiros e 42 centésimos é o 121/50avos. Agora, para transformar números decimais infinitos. Os decimais infinitos, quando são racionais, eles são conhecidos como dízimas periódicas, tá? Por que eu disse quando são racionais? Porque existem decimais infinitos que não são dízimas periódicas. Se eles não são dízimas periódicas, eles não são números racionais. Está entendido? Vamos ver como é que se faz essa transformação, então. Eu tenho primeiro, são periódicas simples, tá? Dízimas periódicas simples. Essas dízimas periódicas simples, por que são chamadas assim? Pelo seguinte, as casas decimais das periódicas simples são todas pertencentes aos períodos, ou seja, todos os algarismos fazem parte da repetição, tá? Aqui eu tenho 4, que é o período. Observa que as casas decimais, todas elas, são formadas pelo período. Aqui eu tenho outro exemplo, ó, 0,43434343. O período é 43. Todas as casas decimais são formadas por períodos. E aqui também, ó, esse período 786, 786, 786. Todas as casas decimais são formadas pelo período. Por esse motivo, ela é chamada de dízima periódica simples. Agora, sobre as dízimas periódicas compostas. Por que elas recebem esse nome, compostas? Pelo seguinte, além dos algarismos que estão no período, neste exemplo aqui, ó, 3 e 4, aqui, ó, 3, 4, 3, 4, 3, 4, existe um outro algarismo depois da vírgula que não faz parte do período, tá? Existe um outro, mas poderia existir mais, tá? Quando isso acontece, essa dízima é chamada de dízima periódica composta, composta de períodos e de não períodos. Esse algarismo aqui, ou esse intruso que está depois da vírgula, ele é chamado de não período ou parte não periódica, ok? Neste exemplo, a gente tem 0,2567676767. Você já percebeu que o período é o 67. O não período é o 25. Ok? Então, isso aqui é uma dízima composta. Neste outro exemplo, 2,4934444, você percebe que o período é o 4 e o não período 493. Esse 2 aqui, não, esse 2 é inteiro, a gente não considera ele como não período não, tá?
o que considera como não período são algarismos que estão depois da vírgula e que não fazem parte do período. Agora que você consegue distinguir uma dízima periódica simples de uma dízima periódica composta, vamos ver os procedimentos para fazer a transformação e encontrar a fração que dá origem àquela dízima. Esse processo, ele mostra para a gente uma fração que dá origem àquela dízima e esta fração é chamada de fração geratriz, pois é ela que gera aquela dízima periódica, tá? Essa fração geratriz, ela precisa ser uma fração irredutível, ou seja, depois que você obtém a fração, você deve fazer a simplificação, você deve reduzir a fração até não poder mais, tá? Quando ela se torna irredutível, essa sim é a fração geratriz que a gente procura. Vamos encontrar a fração geratriz da dízima ao lado. Esta aqui é uma dízima periódica simples. Vamos ver os procedimentos. Primeiro, chame a sua fração geratriz de x. Ou melhor, eu procuro uma fração aqui desconhecida. Vamos chamar ela de x. Então, x é a fração que eu procuro e ela é igual à dízima periódica que eu tenho. Multiplique a equação por um múltiplo de 10, que tenha tanto zeros quanto os algarismos do período. Mas como assim? É simples, ó. Você partiu dessa ideia e aí você deve multiplicar isso aqui por 10, por 100, por 1000, por 10.000. Aquela mesma ideia que a gente usou quando foi transformar um decimal finito. Então veja bem, como o meu período ele tem apenas um algarismo, basta multiplicar por 10. Okay? Então, multiplicando esta primeira equação por 10, 10 vezes x e 10 vezes 0,4 barra. Tá? A multiplicação deve pegar os dois lados da equação. Feito isso, a gente passa a ter duas equações. A primeira equação, que é aquela sua equação inicial, e a segunda equação que veio depois da multiplicação. Feito isso, você deve subtrair a primeira equação da segunda, membro a membro. O que é isso? Vamos explicar. Você escreve aqui ó, a segunda equação. Logo abaixo dela, coloca a primeira equação. Coloca sempre o igual embaixo de igual, tá? E aí você vai fazer aqui do lado esquerdo o primeiro membro menos o primeiro membro. 10x menos x é 9x, beleza? Repete o igual. Do lado direito, 4,4 barra menos 0,4 barra. Dá 4, né? Sempre vai acontecer no caso de dízima periódica simples de você poder cancelar esse 4 barra com esse 4 barra. Então ficou 4 menos 0, 4. Ok? Finalmente, divida tudo pelo coeficiente do primeiro membro. No caso, por 9. Coeficiente do primeiro membro, o que é isso? É esse número aqui, ó. O primeiro membro é essa expressão que está do lado esquerdo da equação. Então, ó, 9x é o primeiro membro. Quem é o coeficiente? É 9. Então, eu devo dividir os dois lados por 9. Tá aqui a representação. 9x dividido por 9 é igual a 4 dividido por 9. Beleza? Isso faz com que você possa cancelar este 9 de cima com este 9 de baixo. E aí você obtém a fração que você procura, que é x é igual a 4 nonos, tá? Do jeito que você começou, ó, x é igual a 0,4 barras, x é igual a 4 nonos. Então, a fração que você procura é 4 nonos. Ela equivale à dízima periódica 0,4 barra. Vamos ver outro exemplo com dízimas periódicas simples. Eu tenho o número 0,4343, aqui o meu período agora tem dois algarismos. Então, primeiro, vou chamar de x a fração geratriz que eu estou procurando. Depois, eu devo multiplicar isso por um múltiplo de 10, de acordo com o número de algarismos. Como aqui eu tenho dois algarismos, eu estou multiplicando por 100, tá? Multiplico o lado esquerdo, multiplico o lado direito. 100 vezes x é 100x. 100 vezes 0,43 barra, pessoal, essa vírgula vai andar aqui, ó. Vai passar a ser 43,43 barras. Aqui eu tenho, então, duas equações. Você deve estar se perguntando assim, mas como é que eu faço no caso dessa vírgula aí? É tranquilo.
Antes de multiplicar, o seu número não era esse? 0,43. Quando você multiplica por 100, por exemplo, essa vírgula anda duas casas aqui, ó, ela vem para cá. E aí você passa a ter 43,43 barra. Por quê? Esses algarismos 43, eles não se repetem aqui infinitamente? Então, essa vírgula se deslocando para cá, a barra continua sendo no 43. Beleza? Então, passa a ter duas equações dessa forma aí. Agora é hora de fazer a subtração das equações. Subtrai a primeira equação da segunda, membro a membro. Olha aí, escrevi a segunda equação, logo abaixo escrevi a primeira, igual embaixo de igual, e você vai fazer 100x menos x é 99x. Do lado direito, 43,43 barra menos 0,43 barra, dá 43, tá? Mais uma vez, ó, periódica simples, sempre vai acontecer de você poder cortar essas casas decimais. Então, fica 43 menos 0, que é o próprio 43. Beleza? Bom, daí é só fazer a divisão da equação toda pelo coeficiente do primeiro membro. Ah, como assim? O primeiro membro é 99x. O coeficiente dele é 99. Então, divide tudo por 99. Você vai poder cortar 99 com 99, e aí você vai obter a fração que você procurava, que é o 43 sobre 99, ou 43,99 avos. Tranquilo? Bom, agora vem a dízima periódica composta. Vamos encontrar a fração geratriz desta dízima aqui. Essa dízima, observa que ela tem a parte não periódica com um algarismo e tem a parte periódica com dois algarismos. Chame a fração geratriz que a gente procura de x. É parecido, tá, esse processo, como se ela fosse simples. Então, é a mesma coisa. Chamou isso aqui de x. Depois, multiplique por um múltiplo de 10, que tenha tanto zeros quanto os algarismos do não período. Preste atenção. Quando ela é simples, a gente conta primeiro os algarismos do período. Agora que ela é composta, eu estou contando os algarismos do não período. Então, devo multiplicar por 10. Multiplica pela esquerda, multiplica pela direita. E a gente passa a ter duas equações. A equação inicial e a segunda equação multiplicou por 10. Feito isso, a gente repete o processo sobre a equação 2. Olha só que legal. Multiplica a equação por um múltiplo de 10 que tenha tanto zeros quanto do período. Agora eu vou contar os algarismos do período. O período tem 2 algarismos, eu devo multiplicar isso aqui por 100. Então vai ficar, ó, 100 vezes 10 é 1000, não é? 100 vezes 2,34, essa vírgula vem para cá. Vai ficar 234,34 barra. Beleza. Agora eu tenho 3 equações. O que fazer com essas 3 equações? Com as 3 nada, o que eu vou fazer só com 2, tá? Você despreza a primeira, você não precisa mais da primeira equação. E vai fazer essa subtração aqui, ó, vai tirar a segunda da terceira. Ah, como assim? Escreve a terceira equação, coloca a segunda equação logo abaixo da terceira, sempre igual embaixo de igual, e efetua a subtração membro a membro. 1000x menos 10x dá 990x. 234,34 barra menos 2,34 barra, mais uma vez você vai poder cancelar as casas decimais, né? E aí sobrou 234 menos 2, que dá 232. Olha que legal. Feito isso, é dividir tudo pelo coeficiente do primeiro membro. Dessa vez aqui é 990, tá? Divide tudo por 990. Aí você vai poder cancelar 990 com 990 e vai encontrar a sua fração 232,990 avos. Acabou? Não. Está faltando o quê? Simplificar, está faltando reduzir. Ó, dividindo tudo por 2, eu obtenho 116,495 avos. Não dá para reduzir mais. Então, essa aqui é a nossa fração geratriz. Outro exemplo também com dízima periódica composta. Olha aqui, ó, 3,3255. Aqui eu tenho 325.
O período, então, tem um algarismo e o não período tem 2 algarismos. Vamos chamar a fração geratriz que a gente procura de x, igual no processo anterior. Então, x é igual a 3,325 barra. Multiplico a equação por um número múltiplo de 10 que tenha tantos zeros quanto algarismos do não período. O não período tem quantos algarismos? 2. Então, multiplica isso aqui por 100, tá? Multiplica por 100 dos dois lados. 100 vezes x e 100 vezes 3,25. 0,325 barra. Isso dá para a gente duas equações, 100x e 332,5 barra. Agora repete o processo para a segunda equação. Então, eu devo multiplicar essa equação por um múltiplo de 10 de acordo com o período. Na primeira fase foi pelos algarismos, a quantidade de algarismos do não período. Agora, pela quantidade de algarismos do período. Então, multiplico isso aqui por 10. 10 vezes 100 é 1.000. E 10 vezes 332,5 vai passar para 3.325 e continua com 5 barra. Após multiplicar por 10, eu passo a ter 3 equações. E o que a gente faz com 3 equações? Não faz nada, só vamos utilizar as duas últimas. A primeira você pode riscar aí do seu caderninho. E vai fazer a segunda equação subtraída da terceira. Escreve a terceira equação, escreve a segunda logo embaixo, coloque igual embaixo de igual e vai fazer membro a membro. Ó. 1.000x menos 100x é 900x. 3.325,5 barra menos 332,5 barra, isso aqui vai poder cortar, tá? E aí ficou 3.325 menos 332. Se você fizer a continha aí, vai encontrar 2.993. Bom, agora é aquela parte de dividir pelo coeficiente, né? Se o coeficiente é 900, divide toda a equação por 900. Eu vou poder cancelar 900 com 900. Sobrou aqui do lado direito 2.993 dividido por 900. Dá para simplificar? Não. Então, a fração geratriz que eu procuro é a fração que gera essa dízima periódica, é 2.993 dividido por 900. Você já pensou em experimentar, pegar a calculadora e fazer essa continha aí? Depois, ó, dá um pausa no vídeo e pega na calculadora 2.993 e divide por 900. Você vai ver que o resultado é exatamente essa dízima periódica aqui, ok? Agora que você conhece esse processo de transformar dízima periódica na fração geratriz, usando aquela técnica da equação, eu vou te contar que existe um processo prático. Esse processo prático ele é muito mais rápido, você faz quase que em poucos segundos. Porém, não significa que você não deva treinar o processo usando equações. Pelo contrário, você deve treinar muito, tá? Até aquilo se tornar muito fácil. Porém, quando você está prestando um concurso, está fazendo uma prova, o tempo conta muito. Então, é necessário você conhecer esse processo prático que eu vou te mostrar agora, tanto para a dízima periódica simples quanto para a dízima periódica composta. Observa. Você pode escrever na sua fração o seu número decimal sem a vírgula. E aqui no denominador, você vai colocar 99999. Ah, como assim? Você vai olhar quantos são os algarismos da parte periódica. Bom, são 2, então você coloca 2 noves. E está pronto, tá? Isso dispensa todo aquele cálculo que nós fizemos. Neste exemplo aqui, eu tenho uma dízima periódica composta. 0,23434, então o período é 34. Ele possui uma parte não periódica de um algarismo e a parte periódica com 2 algarismos. A gente vai escrever uma fração, colocar no numerador este número decimal sem a vírgula, e aí tem um outro procedimento que é o seguinte, ó, aqui no numerador você deve subtrair a parte não periódica. Feito isso, a gente vai colocar o denominador aqui agora. De que modo?
Para cada algarismo do período, eu vou colocar um 9, do mesmo jeito que é na periódica simples. Só que, para cada algarismo do não período, eu vou colocar um 0. Então, vai ficar assim, ó, 990. Mas por quê? 99 devido aos dois algarismos da parte periódica e esse 0 aqui, ó, devido ao algarismo da parte não periódica. E aí você vai efetuar as continhas. 234 menos 2 é 232 sobre 990. Dá para simplificar? Dá. Então, faça isso. Sempre que for possível, olha o lembrete aqui embaixo, ó, sempre que for possível, reduza a fração, tá? Aqui dava para dividir tudo por 2? Dava, então eu fiz isso. 116 sobre 495 é a fração geratriz que dá origem a esta dízima periódica, ok? Quero chamar a atenção para um detalhe que vale tanto para a dízima periódica simples quanto para a composta, que é o seguinte: quando você tem uma dízima periódica e pretende usar o processo prático, se você tiver uma parte inteira aqui, ó, o número 1 pode ser 1, 2, 3, não importa. Se tiver uma parte inteira aqui, você deve separar a parte inteira da parte decimal, tá? Porque senão o processo prático vai falhar. Para o processo prático funcionar, você tem que separar a parte inteira da parte decimal. Bom, a parte decimal você já sabe transformar, vai ser 43 sobre 99. Agora tem um segredo aqui, ó. Esse número aqui, ó, tem como escrever ele na forma fracionária. Num momento anterior a esta aula, eu mostrei que você pode fazer isso, ó. Todo número inteiro é também um racional. Ora, então, convém para mim que eu escreva o número 1 como sendo 99 sobre 99. Essa divisão aqui não dá 1? Então, 99 dividido por 99 é 1. Convém para mim escrever dessa forma. Por quê? Porque são duas frações. Eu só posso somar frações se elas tiverem o mesmo denominador. Então, eu coloquei aqui 99, foi por causa desse 99 aqui, ó. Foi 99 em cima, 99 embaixo. Aqui equivale a 1. Se aqui fosse o 2, ia colocar 99, 99? Não. Eu ia fazer 2 vezes 99, que dá 198, sobre 99, tá? Eu preciso colocar uma fração aqui de forma que a divisão corresponda ao inteiro que eu estou querendo, tá? Agora, fazendo a soma dessas duas frações, 99 mais 43 vai dar 142, né? Então, 142 sobre 99 é a fração geratriz desta dízima periódica. Bom, agora está na hora dos exercícios. Então, se você já baixou o seu slide, você vai ler estas anotações, esse resumo com muita atenção e depois vai tentar fazer o exercício. Tá? Se for necessário, volte e assista o vídeo novamente.